chamando. Vamos abrir. Abriu, galera. Não tá mais aqui. Efésios 3. So let's go to Ephesians 3. That's good. Efésios 3, versículo 14. Ephesians 3:14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Não foi mal, desculpa. É porque eu achei que eu ia ler. Vai até no versículo 21. Pode ir. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, ele é conhecido como o apóstolo que levou o evangelho aos gentios. So the Apostle Paul is known as the apostle that brought the gospel to the Gentiles. Porque até então os judeus se achavam o povo escolhido e o evangelho era só deles e não dos gentios. Gentios eram os que não eram judeus. Because the Jewish people to that point, they thought that they were the only ones, the chosen people, and they were the chosen people of God, and the rest were the Gentiles. Então ele escreveu aos Efésios, falando aqui, a salvação é de vocês também. So he wrote to the Ephesians and to tell him, well, salvation is also has also reached you, Jesus veio por vocês também. because Jesus came to earth because of you as well. E aí ele começa a falar que não somente aos judeus, mas também a todo aquele que crê em Cristo Jesus é salvo. And then he starts the letter saying that not only the Jewish people, but also everyone that believes in Jesus Christ is saved. E então, quando chega aqui no capítulo 3, And then in chapter 3, no versículo 14, verse 14, ele ora he prays pelos Efésios. for the Ephesian people. Ele para de escrever tudo que ele estava escrevendo And he stops reading everything that he was writing before e vai orar por eles. and starts praying for these people. E aí a oração do apóstolo Paulo me chamou a atenção, cara. And his prayer for these people caught my attention. Serve até para nós, porque para nós vermos como que nós estamos orando ultimamente. And it's also useful for us to see how we are praying nowadays. Quando eu estou com o meu joelho dobrado no chão, cara, o que é que eu tenho pedido a Deus? So when I'm on my knees, what am I asking the Lord to do? Será que nós pensamos assim que nós somos o centro do universo e aí a gente começa a pedir somente bênção a Deus? Do we think that we are in the center of the universe and we start to ask just blessings from the Lord? Deus abençoa o meu emprego. Lord, please bless my work. Deus abençoa minha família porque minha mãe está doente. Lord, please bless my family because my mother is sick. Abençoa meu amigo que ele precisa de um emprego também. Bless my friend because he needs a job as well. Não é nem um pouco errado fazer isso. It's not wrong, Nem um pouco mesmo. not even a little bit to do this. Mas o que é que vem dominando o seu coração quando você ora a Deus, cara? But what is filling your heart when you are praying to the Lord? E aí nós vamos ver aqui a oração do apóstolo Paulo, como que foi por aquele povo. And then we are going to analyze Paul's prayer to those people, for those people. Porque justamente por ele falar que não somente os judeus que herdavam a salvação, mas todo aquele que crê em Jesus, Because it was just because he told that everyone would be saved because they believed in Christ, not only those people, ele começou a ser perseguido por isso. he started being persecuted because of that.
Eles não aceitavam que outro povo sem ser o judeu também poderia ser chamado povo de Deus. They couldn't conceive that any other people besides them could be called people of God. E aí, ele parou e começou a orar. Vamos olhar então a oração do apóstolo Paulo. And then he stops and he starts praying. Coloca aí, já está no versículo 14, isso. Vou ler aqui do 14. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Amém? Amen. Aqui ele começa falando, orando e dizendo ao povo, que vocês também têm um sobrenome. So here he starts his praying, saying to these people that they also had a surname. Irmão, quero te falar uma coisa, você que crê em Jesus, indiferente da sua posição social e da sua nacionalidade, So I want to tell you something, brother. No matter your nationality or your surname, a partir do momento que você crê em Jesus como seu único, suficiente Salvador, or your social condition, from the moment you start believing that in Jesus Christ as your only Savior, você tem um sobrenome, you have a surname. Filho de Deus. You are a son of God. A daughter Eu of quero te dizer que você que crê em Jesus, o seu sobrenome é Filho de Deus, você é filho do Altíssimo. And I want to tell you, if you truly believe in Jesus Christ as your Savior, you have a surname. You are a child of the holy, of the highest one. Ele vem falando de quem toma o nome de toda a família no céu sobre a terra. And then he says here that he has the same name of this family on earth or in heavens. Nós fazemos parte da família de Deus, amém? We are part of the family of God. Amen. E então ele pede por toda a família de Deus, And then he starts asking for this whole family, que mediante o Espírito de Cristo, nós sejamos fortalecidos no homem interior. that through the Spirit of Jesus Christ we may be strengthened in our interior. É no nosso homem interior que saem todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. It's from our inner being that comes all our thoughts and our emotions, everything that we feel or think. Qual tem sido o estado do nosso interior no dia a dia? So what is our inner state in our daily lives? Muitas das vezes nós estamos congregando, nós viemos à igreja, So many times we are attending church, we have fellowship, mas a verdade é que na hora do dia a dia, a gente não sabe como tem sido a batalha de cada um. but to be honest, in our daily lives, we don't really know how is the battle of each one of us. Eu queria tomar a liberdade aqui de até falar o testemunho do nosso irmão aqui, o Carlos. I would like to share a testimony, something that happened to Carlos. Ele mandou um pedido de oração porque ele estava na Itália, passando por muitas preocupações. So he sent a prayer request because he was in Italy facing a lot of trouble. Mano, eu orei por você. Brother, I have really prayed for you. E eu também já tive numa situação dessa que a gente espera a resposta de um consulado para ter um documento na mão. And I have also faced this kind of situations when we are expecting any kind of answer from the embassy. E aí a grana vai acabando, o tempo vai acabando, And then we run out of money, our time, e a gente começa a perguntar a Deus, como é que vai ser essa situação? and we start questioning, Lord, saying, how is this situation going to be? Mas é nessa hora que o Espírito Santo de Deus, conhecido também como o Espírito de Cristo, vai até nós But it is in this instant that the Spirit of God, which is also known as the Spirit of Christ, comes to us e conforta o nosso coração. and comforts our hearts. É nessa hora que a gente não vê a situação, a gente acha que não vai conseguir sair do problema. At this moment, we cannot really see the whole situation, and we think we cannot escape from this situation. A gente consegue sentir uma paz inexplicável. And we are able to feel an inexplicable peace. Irmãos, isso é o Espírito de Cristo trabalhando no nosso homem interior. Brethren, this is the Spirit of Christ working on our inner beings.
Quantas e quantas dificuldades, quantas e quantas tribulações nós enfrentamos, How many how many trials, how many situations have you faced before? você tem orado pelo seu irmão do lado, Deus, que o seu espírito possa fortalecer o meu irmão no homem interior dele? Have you prayed for your brother or sister beside you, asking the Lord to strengthen the spirit of this person right É do beside you? Espírito de Cristo que vem a nossa força, irmãos. Because it's through the Spirit of Christ that we are strengthened. É por conta dele que nós acordamos todos os dias. It's because of Him that we wake up every single day. É por conta dele que até agora nós não morremos diante de tantas e tantas doenças que nos rodeiam. And it's also because of His care that we are not dead from all the diseases that surround us. E engraçado que aqueles também que morrem de doenças fatais, And it's funny because sometimes people that have these mortal diseases, aqueles que são mártires, the ones that were martyrs, eles são tranquilos no homem interior porque o Espírito de Cristo habita dentro deles, dizendo tudo o que tem que fazer e confortando o coração. they have this quietness in their inner beings because they have the Spirit of God comforting Him and telling them what to do in their hearts. E aí ele continua, And then he goes on, aqui no versículo 17. here in verse E 17, assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. that Christ may dwell in our hearts through faith, that you being rooted and grounded in love. A sua oração tem sido, todos os dias, Deus, que o Espírito de Cristo venha habitar em mim, para que eu consiga viver em amor com o meu próximo. Have your prayer request being, Lord, please send the Holy Spirit to dwell inside of me so I can be able to really love my neighbor? Porque quando ele fala dessa salvação que é direcionada também a todo aquele que crê, Because when he talks about the salvation that is also for the ones that believe, a salvação ela gera frutos em nossa vida. salvation bears fruit in our lives. A partir do momento que nós somos salvos, irmãos, nós somos guiados pelo Espírito de Cristo. Because for the moment that we believe, we are guided by the Spirit of the Lord. E é o Espírito de Cristo que nos consola, que nos guia em todas as dificuldades. And it is the Spirit of Christ that comforts us and guides us in all our trials. E é o Espírito de Cristo que me faz amar o meu irmão. And it is the Spirit of Christ that makes me able to love my brothers. E é por isso que ele fala que habite Cristo no coração de vocês pela fé. And that's why he says that Christ may dwell in your hearts through faith. E quando Cristo habita no nosso coração pela fé, Because when Christ dwells in our hearts by faith, é inevitável nós estarmos arraigados e alicerçados em amor. it's inevitable for us to be rooted and grounded in love. Nós temos parado para pedir a Deus que Ele venha ser o nosso alicerce no nosso coração para que nós possamos amar o nosso próximo. Have we stopped a little bit and asked the Lord to be our true foundation in our hearts so we may be able to truly love our brothers and sisters, our neighbors? Aquele que salva, Ele ama também, irmãos. The one who saves us also loves us. Se você é salvo, If you você are não é o centro do universo. If you are saved, you are not the center of the universe. Não. No. Nós tiramos o nosso corpo de cena e damos lugar ao nosso irmão. So we are making our body, our flesh weakened, and we give place for our brothers and sisters to be honored. Será que a gente vem cultuar a Deus? Será que nós viemos congregar aqui na igreja com o pensamento de abençoar o meu próximo? Do we really come to this church to worship and have fellowship, thinking of loving and blessing our brothers and sisters? Porque muitas vezes, quando a gente vai cumprimentar o nosso próximo, a gente fala, e aí, cara, como é que estão as coisas? Because many times when we are going to say hi to our neighbors, we ask them, oh, how are things going on? Mas louco para a pessoa falar assim, tá tudo bem. E aí a gente sai e vai fazer o que a gente quer. And right after the person replies, oh, everything is okay. And then we leave and we do what we want to do. Não, irmão, se não houver amor entre nós e realmente a preocupação com o próximo, não tem sentido de ter igreja. No, brethren, if we really, really, truly don't love our brothers and sisters, there's no love between us. There's no reason for us to have a church. E se eu não sirvo para amar o meu próximo, que salvação que é essa que habita em mim? And if I'm not good, there's no good in me to love my neighbor, what is any good for me to be saved?
e que nós possamos estar cada vez mais alicerçados no amor de Deus. Amém? May we be day by day more and more grounded in the love of the Lord. Que o amor de Deus venha habitar no nosso coração de uma forma que nós possamos amar o nosso próximo e preocupar com o nosso próximo como nós preocupamos conosco. May His love dwell in our hearts so we can be able to love our neighbors and care about them and as we care about ourselves. E aqui continuando, And then, no versículo 18, verse 18. e ele orou também da seguinte forma: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, verso 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui ele fala da altura, da largura, do comprimento e a profundidade. O que seria altura, largura, comprimento, profundidade? So how would it be? How is it? What is he saying when he says height? Where? Oh yeah, length, depth, and height. Qual seria qual é a dimensão da salvação que habita em vocês? What is the dimension of this salvation that dwells in you? Porque aqui, na verdade, o apóstolo Paulo, ele está orando da seguinte maneira: Because here in reality, Paul is praying like this. Deus, que eles venham compreender aquilo que não tem compreensão. God, they be able to comprehend what it's not comprehensible. Porque ele fala do amor de Deus, Because he's talking about the love of the perdão, Lord. o amor de Cristo que excede todo entendimento. The love of Christ that exceeds that passage and his knowledge. Nós temos visto ultimamente notícias de atentado terrorista contra cristãos. So we are currently seeing many news about these terrorist attacks against Christian people. Eu vi uma reportagem que falava da seguinte maneira: So I had seen some news that was saying this. Muitos cristãos vieram aqui, falaram de Jesus para o nosso povo. So many Christians have been to that place and they had spread the word through, among those people. Então, muitos têm abandonado a nossa religião e adotado o cristianismo. And many of us have abandoned our faith and they have converted to Christianism. Então, a gente não pode aceitar uma coisa dessa. So we cannot accept something like that. Ok. Porém, quando chega por um cristão verdadeiro, na hora dele negar a fé ou morrer, However, when it comes a time for the true Christian to deny their faith or die, they have this to decide. ele prefere morrer do que negar a fé. They'd rather die than denying their faith. Eu não sei se vocês lembram, de alguns anos atrás, alguns cristãos foram executados, um do lado do outro. I don't know if you can remember some years ago, some Christians, they were executed, they were in a line. E o irmão de um deles, que foi executado, And the brother of one of these Christians that were executed, ele deu um depoimento da seguinte maneira: so he had this, he testified something like this. eu tive o prazer de ouvir o meu irmão morrer dando glória a Deus. I had the honor and the pleasure to hear my brother dying, honoring and glorifying the Lord. Irmão, quando nós temos Cristo na nossa vida, Brethren, when we have Christ in our hearts and our lives, ele passa a ser tudo de mais importante que nós temos. He becomes the most important thing that we have. Esse amor tem sido o amor que excede todo entendimento, porque a gente não consegue compreender. This love is the love that passes all knowledge because we are not able to comprehend. Esse amor que excede todo entendimento, ele habita no seu coração, irmão. And has this love that passes all knowledge dwelling in your heart? Se nós pararmos para pensar, a gente nega Cristo durante o nosso dia por tão pouca coisa. If we think about it, we are able to deny Christ in our daily lives for such small things. Eu me pego no meu trabalho tantas vezes pensando coisa que eu não devo pensar. So sometimes at my work, I catch myself thinking about things that I'm not supposed to think about, Não, eu não posso pensar dessa forma. and I cannot continue thinking like that. Como seria então a minha reação diante de uma arma ou diante de uma situação?
de uma situação perigosa, correndo risco de vida. So what would be my reaction if I were in this kind of situation, in a threatening situation, a life-threatening situation? Além desse amor de Cristo que excede todo entendimento, ele ora para que eles sejam tomados de toda a plenitude de Deus. And also adding this request for them to receive this love of Christ, he also prays for the love for God Ser tomado de toda a plenitude de Deus. to be taken Toda a through completude. all the holiness of Christ, all the fullness of God. A manifestação plena de Deus aqui na terra foi através de Cristo, irmãos. And the complete manifestation of Jesus, of Christ, of God, was through Christ here on earth. Cristo é a plenitude, a manifestação plena de Deus. Christ is the fulfillment and the complete manifestation of God. Nós temos sido cheios da plenitude de Deus, ou seja, a nossa vida ela é cheia de Cristo. Have we been filled by this complete fullness of God? Are our lives really and truly full of the fullness of God? Muitas das vezes, nas nossas atitudes durante o dia, a gente mostra do que a gente é cheio. We often show what we are filled of through our behavior. Também aquele que é cheio de Cristo, ele não somente consegue passar por batalhas, vamos dizer assim, do dia a dia. And also the ones that are truly filled with Christ, they cannot only face the trials in our daily lives, Mas ele também consegue perdoar. and they are also able to forgive. Ele também consegue amar. They are also able to love. Ele consegue sentir a dor do próximo. They are also able to be compassionate. Será que nós temos olhado para o nosso próximo, sentido a dor dele? Have we truly looked to our neighbor and felt their pain? Irmãos, se não fosse pelo sacrifício de Cristo no nosso lugar, nós não estaríamos vivos, nós não teríamos livre acesso a Deus. Brethren, if it wasn't for the sacrifice of the Lord Christ, if he wasn't in our place there on the cross, we wouldn't have access to God. E quando a palavra de Deus fala que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, And when the word of God says, there may it be in you the same feeling that was in Christ, será que o sentimento de amor que Cristo teve por mim, eu tenho também pelo meu próximo que está aqui do meu lado? is the feeling that Christ has for us the same that we have for our neighbors? Será que a nossa oração tem sido: Deus, que o Senhor fortaleça o meu irmão no homem interior dele? Is our prayer nowadays being, Christ, please strengthen my brother and sister in their inner beings? Deus, que o Senhor que nós sejamos a habitação plena do Senhor. Lord, may we be truly your dwell here on earth. Deus, e que o meu irmão venha experimentar o amor do Senhor na vida dele. And may my brother and sister really enjoy your love in their lives. Irmão, se você está aqui e não conhece a Cristo, Brethren, if you are here but you don't truly know Christ, eu quero te falar que a salvação, esse amor, esse consolo está aqui à mesa, servido para você essa noite. I want to tell you that the table is already set. The love and the compassion and comfort of the Lord is here available to you. A palavra de Deus fala que a salvação é para todo aquele que crê em Cristo Jesus. The word of God says that salvation is for everyone that believes in Christ Jesus as Savior. Irmão, creia em Jesus como Salvador da sua vida. Brethren, believe in Jesus as Savior of your life. Fora de Jesus não tem salvação. Because out of Him there's no salvation. Fora de Jesus não tem vida. Out of Christ there's no kind of life. Fora de Jesus nós não somos nada. Out of Christ we can be nobody. Irmãos, que nós possamos bater o nosso joelho no chão toda vez que nós formos orar. A gente olhar para nós do que nós realmente precisamos pedir a Deus. May, when we bow on our knees, we truly see ourselves as we are and ask the Lord what we really need. Que nós venhamos ter sede de Deus nas nossas orações, irmãos. May we thirst for Christ and God through our prayers. Que a nossa vida seja reflexo desse amor de Deus que habita em nós no meio da sociedade.
May our lives mirror this love that the Lord has among society. Que a nossa vinda aqui para poder congregar, nós possamos expressar o nosso amor pelo nosso próximo. And in order for us to have fellowship, may we be able to express our love for our neighbors. E através da vida de Cristo em nossa vida, And through Christ's lives in our lives, os nossos laços de amor e de fraternidade vão aumentar cada vez mais. our connections that we have of love for one another increase each day more. É impossível, irmãos, segurar a igreja que vive o amor de verdade. It's impossible to hold a church that truly lives the love of the Lord. Irmãos, que o nosso egoísmo fique em casa e a nossa disposição de servir o próximo venha junto conosco. May our selfishness stay at home, and may we bring our willingness to love one another and serve one another. Deus esvaziou de toda a glória que Ele tinha, de tudo que Ele era, para poder vir aqui habitar entre nós e nos salvar. God has emptied himself from all his glory and everything that he is to come to earth and save us. E que esse amor venha habitar em nós e nós possamos expressar essa plenitude de Deus que é Cristo. May this love dwells in us so we can be able to express this love of Christ in us. E que o Evangelho cresça aqui em Dublin, através da nossa vida de amor um para com o outro, amém? And may the gospel grow and spread here in Dublin through our lives and our love. Que o Evangelho faça sentido na nossa vida, irmãos. May the gospel make sense in our lives. Que a nossa Bíblia venha fazer sentido em nossa